E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, estamos aqui ainda firme e forte apoiando nosso presidente. Eu acredito que ele vai ficar até 2026, apesar que o ex-presidente FHC está fazendo aí uma campanha para algum deputado aí aprovar, ou a Câmara ou o Senado aprovar alguma lei aí para evitar a eleição, a reeleição do nosso presidente, né? Temos que ficar de olho, cobrar nossos deputados, nossos senadores, para que isso não aconteça. Então, no mais, é o de sempre. Siga o nosso canal nas redes sociais. Se inscreva aqui no nosso canal. Também no canal do professor Olavo de Carvalho. Quem puder, apoie o nosso canal. A gente tem a vaquinha, tem o apoio. Pode ser membro do canal ou ajudar com a nossa conta. Isso é muito importante para a gente continuar aqui nessa batalha. Principalmente porque os canais conservadores são muito perseguidos aqui no YouTube. E em toda a plataforma de rede social aberta, os canais conservadores são muito perseguidos. Então é isso aí o recado. Vamos continuar com o nosso lema aí até o final. Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! E aí, amigos do canal, tranquilo? Quero indicar esse livro aqui para vocês. Quem quiser adquirir, o link dele está na nossa comunidade. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Muito bom esse livro. Estou aqui ainda terminando o meu. Tem um tempinho que eu já estou lendo ele, não estou sem tempo. A correria aí do dia a dia, né? Mas é muito bom. Adquira com a gente para ajudar nosso canal aí também. Tem os livros aqui do professor Olavo de Carvalho. Todos esses aqui eu consegui adquirir, né, com muito esforço. Alguns com os links, outro foi o pessoal que fez uma doação pra gente. Muito bom esses livros. Quem quiser, está na descrição dos comentários. Lá na nossa comunidade do YouTube. Valeu? Sempre a gente coloca uma postagem nova lá pra vocês. Muito obrigado, forte abraço. Tamo junto. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Por exemplo, você vê que hoje em dia, quando as pessoas falam nessas discussões públicas que tem sobre totalitarismo, democracia, liberdade, etc., as pessoas sempre citam como exemplo de opressão, né, totalitarismo, por exemplo, soviético, nazista, e a Santa Inquisição. A intolerância para com o divergente. Né? Então, se você estudar a história da Inquisição inteirinha, você vai ver que ninguém jamais foi condenado pela Inquisição por ser divergente. A Inquisição jamais condenou um sujeito por ser muçulmano ou judeu. Isso era absolutamente inconcebível na época, né? No entanto, quer dizer, a Inquisição é um fenômeno totalmente diferente. Você pode gostar dela ou não, mas era um fenômeno totalmente diferente dos totalitarismos modernos. Não tem nada que ver. Sob certos aspectos, está até o contrário. Tá certo? Mas isso vamos dizer, é um exemplo. Quer dizer, quando você tentando exprimir o seu sentimento para com um fenômeno atual que te choca de alguma maneira, você deforma totalmente a perspectiva histórica e acaba por não compreender aquele mesmo fenômeno do qual você está falando. Tá certo? Então, é claro que aí você já está falando não da realidade, mas daquilo mesmo que o próprio Roberto Musil chamava de uma segunda realidade. Quer dizer, você inventou uma história humana e você toma posições morais, né, em face desses acontecimentos puramente imaginários. Não é isso? Vamos dizer, a ideia de um controle total da sociedade, né, de um controle total sobre a opinião pública, jamais poderia ter surgido antes de surgir a ideia de opinião pública. A ideia de opinião pública só aparece no século XVIII. Não é isso? Então falamos, então como que a Inquisição poderia tentar controlar a opinião pública se ela nem sabia que isso existia? Não é isso? Então, isso quer dizer, é mais fácil você imaginar um fenômeno como uma Inquisição a partir de dados da cultura contemporânea do que você saber aquilo que dizia o Rank, como as coisas efetivamente se passaram. Tá certo? E o que foi efetivamente aquele fenômeno ou conjunto de fenômenos diferentes. Né? Então, quando nós imaginamos a Inquisição à luz dos totalitarismos contemporâneos, nós perdemos de vista
o fato de que fenômenos como o totalitarismo contemporâneo jamais existiram ao longo de toda a história humana, mesmo nas civilizações mais bárbaras. Eu digo, as coisas que Hitler, Stalin, Pol Pot e outros fizeram, né, os piores tiranos da antiguidade não seriam capazes, não digo que não seriam capazes de fazer, não seriam capazes de imaginar. Então, se nós não percebemos isso, nós não entendemos a diferença específica do fenômeno que nós estamos vivendo hoje. Certo? Você veja que mesmo quando... Hoje em dia, por exemplo, o pessoal tem uma ideia bastante pejorativa a respeito da civilização islâmica, né? Então eles acham que os islâmicos eles cortam a cabeça de todo mundo que diverge, etc, etc. E, bom, de fato, às vezes acontece num lugar ou no outro. Porém, a civilização islâmica tem 1400 anos. Tá certo? E em nenhum lugar que ela ocupou, ela jamais tentou islamizar todo mundo. Nunca fez isso. Tá certo? Ou seja, a ideia de totalitarismo não existe dentro do Islã. De todas as civilizações que ainda estão vivas, a mais regulativa, a que mais manda na vida das pessoas é o Islã. Mesmo assim, a perspectiva totalitária é totalmente ausente do Islã. Ela não existe no Islã. No momento em que alguns grupos islâmicos são influenciados por ideologias totalitárias, eles podem tentar adaptar o Islã a isso. Mas ainda assim, ainda é um fenômeno, né, localizado. Por exemplo, você imagina, nós pensamos uma sociedade totalitária, o Irã, né? Você acha que o Irã tem instrumentos de controle da população como a KGB tinha na União Soviética? Não, isso custa muito dinheiro, meu Deus do céu. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu na história humana. Tá certo? Se você somar a Igreja Católica, né, a maçonaria, todos os partidos políticos, todos os clubes de futebol, não dá o tamanho da KGB como estrutura administrativa. Tá certo? Então, vamos dizer, o pobre do Ahmadinejad, ele pode até querer fazer isso algum dia, mas ele não tem a mais mínima condição de exercer aquele controle como a KGB exercia. Esse controle não chegou a existir nem mesmo dentro da Alemanha nazista. Ou seja, a perfeição do controle totalitário só foi feita num lugar, na KGB, na Rússia. O Hitler quis fazer, nunca conseguiu. Isso quer dizer que entre os vários serviços, as várias polícias secretas da Alemanha, você tem uma verdadeira guerra. Você tinha feudos. Ora, um regime totalitário é incompatível com feudos. Não pode haver poderes secundários concorrentes. Na Rússia soviética, eles foram totalmente eliminados, centralizou tudo. Né? Agora, a Rússia soviética teve 60 anos para fazer, e o Hitler teve 12. Né? 12 não, porque a guerra começou em 39. Para construir o Estado totalitário, ele teve 6 anos, de 33 a 39. Então, evidentemente, não pode ter conseguido aquele controle totalitário que conseguiu o Stalin na Rússia, que depois foi imitado em outros lugares. Né? Em Cuba, eles chegam a ter esse controle. Tá certo? Mas em Cuba é bem mais fácil. Cuba não é do tamanho de um continente, é uma linguicinha, né? Então, o fenômeno do totalitarismo é um fenômeno especificamente moderno, desconhecido por toda a história humana. Se você comparar os impérios da antiguidade, os faraós não tinham este nível de controle. Hein? Você não esqueça que no Egito dos faraós estavam lá dentro os judeus, e mesmo sendo escravos, eles tinham seus próprios ritos, sua própria religião, etc, etc. E nunca o faraó tentou mudar a cabeça deles. Essa ideia simplesmente não ocorreu à cabeça do faraó. Eles eram escravos, mas eles tinham a sua cultura separada. Quer dizer, tinham um enclave cultural dentro do Império Egípcio. Aliás, no Império Egípcio tinha vários desses enclaves culturais. Imagina se isso poderia ser admitido na Rússia soviética. É impossível. Então essas comparações são feitas na base apenas da ênfase, baseada no horror que você sente. Quer dizer, o horror que você sente de uma coisa que você conhece, você compara ao horror que você sente por uma outra coisa que você não conhece, que você simplesmente imaginou, e que você imagina que é tão ruim quanto.
Então é claro que toda discussão pública baseada nisso é constituída inteiramente de fantasmagorias. Porque essas coisas não funcionam apenas como figuras de retórica. Não, elas expressam a própria forma mentes das pessoas envolvidas. Quer dizer, é o que aquelas pessoas estão realmente imaginando, o que elas acham que realmente aconteceu. E os seus julgamentos, suas decisões, suas reações, seus sentimentos, tá, são determinados por este mundo no qual eles vivem, que é um mundo totalmente imaginário. Tá certo? Outro fenômeno, por exemplo, que me chama a atenção, né? Se você somar, você vê aqui, o pessoal, por exemplo, o revolucionário, esquerdista, eles vivem sempre se sentindo perseguidos e ameaçados, né? Pela direita, pelos reacionários, etc, etc. Eles vivem num permanente estado de alerta, como se sua vida estivesse... Mesmo quando eles estão no poder, eles se sentem ameaçados. Você vê que Stalin se sentia ameaçado o tempo todo, Fidel Castro se sente ameaçado o tempo todo, né? Fidel Castro diz que os americanos fizeram mais de 40 tentativas de matá-lo. Na verdade, não fizeram nenhuma. Porque se fizesse uma, ele teria morrido. Certo? Mas eles se sentem assim, acossados, né, o tempo todo pela direita. Agora você veja que das pessoas que foram assassinadas pelos regimes comunistas, né, na Rússia, nos países satélites, na China, né, no Vietnã, na Coreia do Norte, no Camboja, em Cuba, né, na Nicarágua, etc, etc. A maior parte era constituída de comunistas. Não eram burgueses reacionários. Quantos burgueses reacionários tinha ainda na Rússia na década de 40? Não tinha mais nenhum. Então eles matavam o quê? Seus próprios militantes ou simpatizantes, etc. Soma o número de comunistas que foram mortos pelo regime comunista e você vai ver que é imensamente maior do que os comunistas que foram mortos por qualquer outro regime, incluindo os nazistas. Quer dizer, quantos comunistas os nazistas mataram? Eu digo, não chega a 2 milhões. Agora, dos 75 milhões que Mao Tse-tung matou, mais 60 milhões que foram mortos na União Soviética, mais não sei quanto, dá aí uns 50 milhões de comunistas. Eu digo, então por que eles vivem com tanto medo dos outros se o lugar mais perigoso para eles é o Partido Comunista? É perigosíssimo você participar de uma revolução comunista, porque no dia seguinte os caras que tomaram o poder vão te matar. Então, claro que a vida deles é perigosa, eles estão constantemente ameaçados, mas o perigo não vem do adversário, o perigo vem da militância. Esta é a situação real, objetiva na qual eles estão. Quer dizer, se você participa do movimento comunista, você pode correr algum risco nas mãos da burguesia enquanto você está na militância. Mas depois que acontecer a revolução, o risco centuplica. Isso não aconteceu num lugar, aconteceu em todos, sempre. Então, os maiores inimigos dos comunistas são os comunistas. Então é isso que eles teriam que temer. Então por que eles têm tanto medo do adversário e se sentem tão confortáveis no meio da sua militância? Porque eles vivem na segunda realidade. Eles não estão com medo do perigo real, mas só do perigo imaginário, que serve para eles de anestésico contra o perigo real. Isso é frequentemente comum, quando você está vivendo um grande risco, você inventar um outro risco imaginário para aliviar o risco real, você não tem que perceber o risco real. Está entendendo? Por exemplo, quando ele está morrendo de câncer, ele está com medo de, sei lá, não ter dinheiro para pagar a conta no fim do mês. Ele se apega a esta preocupação para não pensar na outra. Tá certo? Então, isso aí é uma segunda realidade. Então, claro que esse vício não existe só na esfera das ideias culturalmente relevantes, mas existe na própria vida pessoal, já na sua própria percepção pessoal das coisas, você cai nesse tipo de esparrela, e isso é a origem, evidentemente, de 1001 neuroses. Então, entre outras coisas, a filosofia vai te curar disso, mas tem um preço. O preço é você não ter medo de saber onde está o perigo de fato. Entende, né? Então, no primeiro ano, vamos dar a vocês uma série de leituras, de obras literárias, e nós não vamos analisá-las como se analisa em curso de literatura, nós vamos usar um sistema que mais ou menos foi usado no curso de artes liberais que eu dei de
educação liberal que eu dei lá em Curitiba. Quer dizer, você não vai analisar a obra literária, você vai analisar-se a si mesmo e a vida em torno à luz dessa obra literária. Na verdade, este é o método, o único método que funciona. Quer dizer, analisar obras literárias é mais ou menos como você decompor um símbolo. E na hora que você decompor o símbolo não funciona mais. E ele não significa mais nada. Tá certo? Então, seria como você, por exemplo, o médico te dá um remédio para você tomar, porque está resfriado, e em vez de tomar o remédio, você manda para o laboratório para analisar e decompor. Então eles quebram a pílula, né? Decompõe, daí você fica sabendo a fórmula inteira, só que você não tomou o remédio. Né? Então, o que se faz em curso de literatura é exatamente isso. Quer dizer, você, né, Shakespeare, Goethe, Dante e tal, construir uma série de coisas onde para iluminar a alma humana, para iluminar a experiência humana. Você, em vez de engolir a pílula, não, você fica analisando e não toma a pílula jamais. Quer dizer, você foge àquela experiência imaginativa concebida para iluminar a experiência real. Está entendendo? Então, existem alguns processos, vamos dizer, de estudo da obra literária que escapam disso, e esse processo aqui nós vamos usar aqui. Do mesmo modo, nós vamos ler livros de história usando, né, um método que era do grande historiador inglês Macaulay. Macaulay dizia que você primeiro tem que entender a coisa histórica como narrativa imaginária e depois só como realidade. Então, ali as obras de história como se fossem narrativas literárias, ou seja, narrativas apenas do possível. E depois, comparando várias visões do possível, você vai estreitar até você chegar a compreender mais ou menos o que efetivamente se passou. Tá certo? Então, hoje em dia, o fato de que os historiadores usem métodos de narrativa ficcional para contar suas histórias é usado como um argumento em favor da hipótese de que não há realidade, há somente narrativas. Mas isso é uma estupidez, porque se existissem apenas narrativas, tá certo? Você não precisaria criar instrumentos narrativos para narrá-las. A simples existência de vários instrumentos narrativos mostra que você está falando de uma realidade que não se resume à narrativa. Tá certo? Senão você só poderia fazer a narrativa da narrativa da narrativa da narrativa, e isso se diluiria muito rapidamente. É justamente porque existe, para além da narrativa, existe o mistério da realidade, né? É que você precisa das várias técnicas narrativas, como quem usa, vamos dizer, várias lentes diferentes para projetar diferentes visões sobre um objeto, para poder localizá-lo no espaço, exatamente como, por exemplo, um desenhista faz. Tá certo? Se aqui, por exemplo, eu quero, né, desenhar um de vocês aqui. Então, o que eu faço? O desenhista pega um lápis e começa a tomar várias medidas, né, e marcar no papel para fazer um rosto mais ou menos com as proporções do seu. Tá certo? Então, você vê, essas técnicas que ele está usando nada tem a ver com o seu rosto. Você não foi construída por essas técnicas. Tá certo? Quer dizer, não foi um desenhista que fez a sua cara. Foram processos, né, embriológicos já, embriológicos, genéticos, etc., né, que nada tem a ver com a arte do desenho. Tá certo? Então, quer dizer, você tem a estrutura real do objeto que está sendo desenhado e você tem a estrutura do desenho, que só, vamos dizer, coincide no que diz respeito às proporções. Não é isso? Mas isso não quer dizer que o desenho seja uma estrutura em si totalmente independente do objeto desenhado. Claro, o desenho terá uma estrutura e uma ordem interna, sem sombra de dúvida. Porém, se eu desenho uma figura imaginária, eu meço somente as proporções da figura imaginária. Eu não estou, e posso mudá-las a qualquer momento. Mas se eu estou desenhando uma coisa, como se diz, do natural, tá certo? Eu estou inteiramente submetido ao sistema de proporções que eu não inventei, mas que está na minha frente.
Claro, também, vamos dizer que um mesmo rosto, a mesma figura, a mesma paisagem pode ser desenhada desde distintas perspectivas. Se você pegar 10 pintores diferentes, mostrar a mesma paisagem para eles, você vai ter 10 pinturas diferentes. Mas elas serão totalmente diferentes? Não, porque senão não seriam pinturas da mesma paisagem. Então, justamente esta diferença de perspectivas mostra que, para além das pinturas, existe um algo. Está compreendendo? E que os 10 pintores sabem do que eles estão falando quando eles se referem a esse algo. Está entendendo? Então, o estudo da história também é isso. Nós vamos ver várias narrativas. Você tem que saber que por trás da narrativa existe uma estrutura que não foi inventada pelas narrativas. Essa estrutura não pode ser expressa em si mesma. Por quê? Porque a expressão expressar em si mesmo não quer dizer nada. O que eu expresso só pode ser o que eu percebo, o que eu penso. Está entendendo? O que o fato mesmo expressava já está expresso no quê? No próprio fato. E o que eu vou fazer? O narrador vai fazer o quê? Ele vai simplificar isso aí para tornar aquilo imaginável por uma pessoa que não viu aquilo. Mas quer dizer que o leitor ele vai ter que, para além daquilo que está escrito, fazer um esforço de imaginação, de restaurar a realidade daquela experiência. Está compreendendo? Essa capacidade de perceber imaginativamente a realidade todos nós temos. E é justamente neste, vamos dizer, no cruzamento entre as várias imaginações que está, vamos dizer, o perfil da realidade presente. Do mesmo modo, vamos dizer que quando você vai desenhar um objeto, você não toma só uma medida, você toma várias, em várias direções. Para quê? Para você capturá-lo numa rede de referência que permita mostrar onde ele está e que tamanho ele é. Não é isso? Então, o conjunto das narrativas também é isso, é como uma série de medidas que foram tomadas em relação à realidade. Então, se você não tivesse visto a paisagem, se você tivesse visto as 10 pinturas, você conseguiria imaginar essa realidade. Se você fosse pintar o que você imaginou, você não ia pintar exatamente o que você imaginou, mas só aquilo que os seus procedimentos técnicos permitem reproduzir daqui. Então você teria, por exemplo, duas traduções. Uma tradução da experiência para a imaginação e memória e da memória e imaginação para o desenho. Mas, veja, em vez disso querer dizer que a realidade nos é inacessível, que nós só temos acesso àquilo que nós mesmos imaginamos e desenhamos, isso é justamente isso que prova a presença da realidade. Por quê? Se nós só tivéssemos acesso àquilo que nós mesmos imaginamos, presta atenção, é este nosso conteúdo imaginário que se tornaria realidade para nós. E nós teríamos que, por sua vez, reimaginá-lo. E este segundo imaginação também seria um objeto, e nós teríamos que reimaginar e reimaginar, e seria a imaginação da imaginação da imaginação, e você nunca chegaria a nada. Está entendendo? Seria um processo infinito. Ele é finito por quê? Porque existe a referência da realidade, e a referência da realidade dá o limite do trabalho imaginário a ser feito em si. Estão compreendendo? Se 10 pintores, em vez de eles pintarem, vamos dizer, a mesma paisagem, eles pintassem cada um a pintura do outro, a paisagem desapareceria. Estão compreendendo? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.